A palavra do Senhor, ela se cumpre a cada dia, né? A cada momento a palavra do Senhor se cumpre. E nós queremos triunfar desta palavra a cada momento. Não podemos perder a oportunidade. E quando nós ouvimos os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus, a gente sente-se seguro porque Ele está preparando a gente para encontrar com Ele. Está preparando, Ele fala assim, olha, estou preparando você para você encontrar comigo, porque não vá para a batalha sem preparo. Não vá para a batalha sem a arma devida, sem a estratégia devida. Você tem que ir preparado. Você tem que ir protegido. Ele vai citar para a gente toda a armadura no capítulo 6 de Efésios. Por isso ele diz, não vá despreparado. Mas ele fala, eu estarei com vocês. Vou estar lá na frente, vou lá protegendo, vou orientar. Vocês em alguns momentos vão receber algumas pedradas, vão receber algumas flechadas, vai cair alguma coisa lá que vai te ofender no arraial. Mas fique tranquilo, as maiores eu já peguei aqui, já segurei aqui. Já segurei, é o que ele diz. Já segurei, está aqui. Ele diz, vocês vão ter aflições, mas não se pode comparar o que ele passou, sendo ele filho de Deus, tomando forma humana. Não dá para comparar. Não dá para comparar. E é nessa fé que nós olhamos para a palavra e nós conseguimos vislumbrar vida eterna, vislumbrar novos céus e nova terra. O que seria de nós se nós não tivéssemos a expectativa de ter um novo céu e nova terra, ou seja, ter uma vida eterna? O que seria de nós? Paulo chega a dizer assim, olha, em vão seria a nossa fé se porventura nós não crêssemos que Cristo ressuscitou. Porque Ele é a primícia dos que dormem, ou seja, Ele é o primeiro que ressuscita para a eternidade. Os outros ressuscitaram, mas morreram. Cristo não, Ele ressuscita para a eternidade. Quando Ele diz que Ele é a primícia, é porque é o primeiro. Logo, aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. É o que diz o texto. Ele vai encerrar essa mensagem da ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios, de forma graciosa, para entendermos o capítulo 3 de Colossenses, quando ele diz assim, assim como Ele é, nós seremos. E é isso que nós almejamos. Você já imaginou o corpo glorioso? A mente humana não dá para imaginar, para dimensionar. Mas vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Jesus no corpo glorioso. Ele sai da sepultura. Uma das discípulas vai encostar e falou, não, ainda não é chegada a minha hora. Mas vai lá e avisa os meus discípulos que eu vou para lá. Os discípulos estão reunidos e de repente Ele aparece no meio deles. E alguém está lá discutindo se é realmente o Cristo ou não. Ele aparece e diz, a paz seja com vocês. O corpo glorioso é isso. Não tem limite. Ele está em todo canto, não tem limite. Nada. Aquelas paredes não puderam conter Jesus. Eles estão lá reunidos com medo do império, com medo dos líderes judaicos. E no entanto Jesus entra no meio deles e diz, paz seja convosco. Isso é o corpo glorioso. O corpo glorioso vai para a praia e fala assim, Pedro, vem de novo, Pedro. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo, Pedro. Então apacenta meus cordeiros. Só que quando Pedro chega na beira da praia, já tem peixe e pão. Tem lá um milagre acontecendo. O corpo glorioso está com os discípulos e daqui a pouco ele vai subir aos céus e os anjos diz no capítulo 1 de Atos, esse Jesus que vocês estão vendo ir ao céu, ele vai voltar do mesmo modo que o viste ir. É você olhar para isso, é você olhar para o corpo glorioso assim, não tem limites, não tem mais enfermidades, não tem mais problemas, acabou, já era. Paulo chega a dizer assim, ó, tragada foi a morte na vitória, acabou a morte, matou a morte, o corpo glorioso não morre, bendito seja Deus, não morre. É isso que a gente almeja. Senão, irmão, não tem graça a gente vir aqui na igreja simplesmente ter alegria momentânea. A nossa alegria é eterna, é viver o reino agora, é viver o reino nesse momento. Ou seja, nós estamos aqui, mas nossa mente já está no céu. Por isso que a gente canta um louvor que tem no HBJ. Da linda pátria eu estou muito longe. Eu tenho de Jesus saudade. Eu sinto falta, eu quero estar lá com Ele. Aleluia, aleluia. Mas Ele prometeu estar com a gente e nos ajudar. Se você tem essa esperança de estar com Cristo, você é um dos mais bem-aventurados sobre a terra.
mais bem-aventurados, porque nada, nenhuma adversidade e nenhum regozijo lhe impede de você imaginar os céus, imaginar a nova terra. A gente conhece no dia a dia, preocupado, o que nós vamos fazer nas nossas atividades? Comprar, pagar, receber, dialogar com esse ou com aquele, fazer viagem ou não. A gente fica preocupado. Quando você pensa na nova terra, o Senhor Jesus falou assim: olha, eu vou estar com vocês sempre, o tempo todo. Lá habita a justiça, lá não tem lágrima, não tem dor, lá não tem nada disso, porque já todas as coisas são passadas. Lá não existe mais morte, não tem mais isso, acabou. Essa é a nossa esperança. Olha quantas pessoas queridas que nós perdemos nessa onda da pandemia que passou. E mesmo assim, quantas que nós perdemos, mesmo sem a pandemia. Mas o Senhor Jesus fala assim: olha, os salvos estarão comigo na eternidade. Ele fala que nós veremos Abraão, Isaque e Jacó. Veremos os salvos em Cristo. João chega a dizer assim: olha, esses que vocês estão vendo vieram da grande tribulação. Vieram da grande tribulação, não se contaminaram com o pecado, vieram das provas, passaram por tribulações, vieram e estão aqui. E nós vamos encontrar esse povo no nome do Senhor. Nós vamos encontrar esse povo. Você tem certeza que você vai encontrar esse povo? Amém? Amém. Vamos encontrar, irmãos. Mesa preparada, Jesus ali, nós ali relembrando. Olha, nós não tínhamos direito, o rei nos convidou, nós estamos aqui. Você veio, eu vim, graças a Deus estamos aqui. Olha que beleza. Não tem essa que eu não fui convidado. Não tem essa que fulano me convidou. Porque o Rei dos Reis, Ele me convidou lá na cruz do Calvário. E mediante a fé eu entrei. Bendito seja Deus. Isso é bênção demais, irmãos. Então seja paciente, que Ele está voltando. E felizes serão, e felizes são os perseverantes. Perseverantes. Persevera. Não desista. Você lê a história dos patriarcas, todos eles falavam: Deus falou com Abraão. O outro dizia: Deus falou com Isaque. O outro dizia: Deus falou com Jacó. O outro dizia: Deus falou com Davi. Deus falou com os profetas. E continua. Hoje nós falamos: Deus falou com os apóstolos. E continua. Deus falou com a igreja desde o princípio. E nós, os promessistas, especificamente dizemos: Deus falou lá com João Augusto. Alguém vai falar assim: Deus falou com meu pai. Outro vai dizer: Deus falou com minha mãe. E outros vão dizer assim: Deus falou comigo. Porque Deus continua falando. Bendito seja Deus. Deus continua falando. Ele sempre está falando. Começou lá com Adão, falou com Adão e foi falando com todas as pessoas até chegar aqui, porque Ele firma esse compromisso com a gente. O versículo 11 diz o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Quem está falando isso é o irmão do Senhor Jesus Cristo. O irmão do Senhor Jesus. Ele fala assim: olha, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Perseverança no quê? Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Hoje nós conhecemos a história de Jó e nós glorificamos a Deus pelo fim. A pergunta que fica é: Jó sabia do fim da história dele? Imagina a situação. Mas ele diz assim: ó, nós louvamos a vocês porque vocês estão mostrando perseverança. E ele pega o exemplo de Jó. E ele diz o seguinte: vocês ouviram falar de Jó? E o fim que o Senhor proporcionou a ele? E ele continua: o Senhor é cheio de compaixão, o Senhor é cheio de misericórdia. Alguém vai dizer de um parente: você lembra do meu parente? Você lembra do meu pai, da minha mãe, do meu tio? Você lembra do meu parente? Lembra como ele foi perseverante? Lembra o que Deus fez na vida dele? Você vai contar esse testemunho de alguém. Assim Tiago está contando o testemunho de Jó. E a conclusão é a mesma: o Senhor é cheio de compaixão, o Senhor é cheio de misericórdia. Irmãos, Jó não é o homem que tem os méritos para que a graça alcance. Jó é o homem que é alvo da graça de Cristo. Bendito seja o Senhor. Ele é alvo da graça de Cristo. E essa palavra fica para nós agora, refletimos sobre ela. Fica para nós agora, para entender quanto Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Quem de nós pode bater no peito e dizer assim: fui agraciado porque eu fiz por merecer? Ninguém. O salmista Davi diz bem claro no Salmo 51:
que em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, já sou formado em pecado. Não tenho mérito algum em mim. Mas olha o que diz o texto, Tiago falando na igreja. O Senhor é cheio de compaixão, Ele é cheio de misericórdia. A palavra cheia aqui é fonte inesgotável. Você pode ir e sempre tem misericórdia, sempre tem compaixão. Ele diz o seguinte: eis que temo por felizes os que perseveram firmes. Eis que nós consideramos felizes aqueles que perseveram firmes. Quantas pessoas que passou situações que a gente pode dizer que foi vale da sombra da morte, mas não desistiu de Jesus, e hoje pode contar a bênção. Será que você conhece alguém? Você pode dar um amém se você conhece alguém que passou por uma situação e hoje conta a bênção? Amém? Se você não conhece, eu vou te apresentar um daqui a pouco. É sério, está bem aqui na minha frente. Passou pelo vale, mas está aqui firme para a glória do Senhor. Deus é cheio de misericórdia e de compaixão. Mas Ele está falando na vida quem é constante. Quem lembra quantos pedidos de oração foram feitos aqui em favor do nosso irmão? Constância. Quem lembra de quantas vezes os pais e os parentes ali congregando e falando com o Senhor? Quem ficou sabendo de quantos jejuns e quantas orações que foram feitas em qualquer hora do dia, inclusive de madrugada, em favor para receber esta bênção? Eu sei quanto que a irmã Simone, quanto que seus parentes, quanto que sua esposa, quanto que a igreja orou à madrugada e jejuou em favor do Tiago. Eu sei. Aqui contempla ser constante. Ser constante significa inúmeras vezes que nós vamos realizar alguma atividade, nós não desistimos, seja ela qual for. Nós não desistimos por várias razões, mas o primeiro passo é porque nós queremos o bem-estar. Quando a gente quer algo para a gente luta até conseguir. Luta até conseguir. Não desfalece, luta até conseguir, porque a gente quer o nosso bem-estar. Quem começa uma casa quer terminar. E quando termina, ele consegue enxergar que dá para fazer uma subdivisão na casa. Ele tira uma parede de um lugar e faz outra. Ele olha para os aposentos e ele acha que dá para colocar uma louça, dá para colocar uma torneira, dá para colocar um varal, dá para colocar um móvel. Ele vai sempre melhorando porque ele quer o bem-estar. Isso falando de uma residência. Quando é na saúde, também ele luta para o seu bem-estar. Ele procura um médico, ele procura um personal trainer, ele procura uma alimentação, ele procura algo e algo mais para o seu bem-estar. Ele quer ficar bem, ele quer viver bem. E qualquer que seja a atividade, se a gente não for constante, a gente não adquire o que a gente almeja. Não adquire. Alguém disse recentemente que é um desafio muito grande você fazer atividades físicas. Mas quem é constante na atividade física alcança a boa saúde. Quem é constante na dieta alimentar alcança. Ou seja, a constância faz isso. Diante desses desafios, nós precisamos ser perseverantes. E na caminhada da vida eterna não é diferente. Jesus chega para as pessoas e começa a pregar. Olha o que Lucas relata. Diz que Jesus chegou no lugar e alguém falou para ele: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: tudo bem, pode vir. Eu só vou te advertir. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu vou tentar traduzir dizendo o seguinte: Jesus está falando assim: eu não tenho um travesseiro. Se você quer me seguir por interesse, eu não tenho um travesseiro, porque meu reino não é desse mundo. Aí ele chama o outro. A outro fala assim: Senhor, eu sei, é que eu tenho que esperar meus pais falecerem, porque eu preciso sepultar meus pais, para depois eu te seguir. Ele fala assim: olha, se você não deixar pai e mãe, você não é digno de mim. Ele não está mandando abandonar o pai, sair da casa, largar o pai a Léo. Não, ele está dizendo assim: a sua preferência tem que ser em me servir. Você pode até ficar com os seus pais, não tem problema, mas você não pode trocar adorar a mim em relação aos pais. Você pode me servir lá dentro da tua casa, testificando a minha palavra. Você tem que ficar comigo. Tem que ficar comigo. A perseverança aparece diante de cada desafio que nós enfrentamos. Só podemos perseverar diante das provas se formos constantes. Se formos constantes. A vitória vem depois de uma grande luta. Quem é que consegue
a vitória sem brigar, sem lutar? Ninguém. Venci. Logo você entende que ele estava em uma guerra, em uma batalha. É isso. Todos que contam bênçãos, todos, teve uma luta. Você consegue chegar no cume do monte, por quê? Porque você estava no vale. Não tem como você enxergar o cume do monte sem entender o vale. Primeiro você passa pelo vale. Eu abro um parênteses para fazer uma reflexão sobre o monte de Cristo. Jesus, ele vai para o monte do Gólgota, para o Calvário, lá em cima. E toda a terra está vendo Cristo sendo crucificado. Lá ele vai entregar a vida dele. Mas ele passou por vários vales. Vários. Mas quando ele sobe lá em cima, ele diz assim, ó, está consumado. Bendito seja Deus. Mas ele está lá no cume. Mas para você conseguir enxergar o pico da montanha, você tem que ter consciência que você já passou pelo vale. Já passou por o vale. Podemos concordar que para ganharmos a bênção é preciso estar preparado para carregar o fardo. Isso é estar na guerra. Jesus fala bem claro em Mateus 11:28. Ele fala assim, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não está dizendo que ele vai tirar o fardo e o jugo de você. Ele está dizendo que é mais leve, ele está dizendo que é suave. Mas você vai continuar carregando o fardo, você vai continuar carregando o jugo. Mas agora quem lhe proporciona é Cristo, porque Ele conhece tuas forças. E o que Ele proporciona para a tua vida é para te edificar nessa caminhada. Quanto mais você passa por experiência, mais firme você fica na fé. Como que nós vamos contar os testemunhos se nós não passar pela luta? Eu só vou contar a bênção quando ela chega. Eu estou passando uma dificuldade. Quando a bênção chega, pronto. Aí eu conto, eu testifico. Mas eu passei pela luta. Eu recebi um testemunho e era para eu ter testificado ontem, mas eu vou testificar agora aqui, que eu lembrei do contar a bênção, de passar pelo vale, e hoje está contando o milagre. A irmã Neide, a minha cunhada, a esposa do Djalmas, ela diz o seguinte: meus medicamentos acabaram, eu fiz a biópsia, saiu o resultado, o Senhor fez um milagre. Eu quero contar o meu testemunho. Agradeça a todos os irmãos que oraram por mim. A biópsia deu negativo. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Mas precisou passar lá. Precisou passar. Ela diz assim: eu não preciso, os médicos disseram que não preciso passar por quimioterapia e nem radioterapia. Eu estou curada. Agradeço a toda a igreja que orou por mim. Agradeço a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É o que ela está dizendo aqui. Mas precisou passar para contar a bênção. Talvez eu estou falando para alguém que está passando por uma situação, mas você precisa passar para contar que Deus é misericordioso. Olha o que diz o texto: o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Qual é a luta que você está passando? Pensa bem nisso. Aleluia. Jó foi um servo de Deus perseverante. Tiago fala assim: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Viu o que o Senhor preparou para ele? Viu? Se eu for ler o livro de Jó e querer fazer uma divisão, porque cada um que estuda vai dividir de um jeito, eu alcanço 3 situações. Primeiro eu vou alcançar as perdas de Jó. Capítulo 1, ele está perdendo tudo. Está perdendo tudo. Depois nós temos a acusação contra Jó. E sua defesa contra os ataques de seus inimigos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Quem viu o que eu vi, irmãos, ver essa cena aqui, não tem como não parar e glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. E em terceiro, nós vimos a restauração. Nós temos Jó perdendo tudo. E nós temos as pessoas acusando Jó. E agora nós temos a restauração dele nesses capítulos. É possível ver que tudo estava contra Jó. As circunstâncias estavam contra Jó. Os homens, a própria esposa e seus amigos. Jó chegou a pensar até que Deus estava contra ele, mas não estava. Quem estava contra Jó era o inimigo, era Satanás. Igreja, irmãos, podemos dizer que na história de Jó, Satanás levanta 3 pontos, 3 teses para acusar Jó. E para acusar aquele que serve. Olha só, de repente, vai pôr numa situação que você está vivendo. Satanás quer provar, quer deixar claro que o homem não consegue amar a Deus mais do que o dinheiro. É isso que ele faz com Jó. Ele quer mostrar que o homem não consegue amar a Deus mais do que a família. Isso que ele faz com Jó. Ele quer mostrar que Deus não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo. E aí eu digo para vocês, ele quebrou a cara em Jó. Quebrou a cara. Jó perseverou. Esse foi o resultado. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, acima da família e acima da própria vida. Jó provou que o homem pode. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você ama a Deus acima de tudo, aí você vai amar a família, você vai amar a igreja, você vai amar os demais. Primeiro você ama a Deus, porque Ele é que dá sustentação para a tua família e para o teu trabalho e para a tua igreja. Primeiro você ama Ele. Então Jó amava a Deus acima de tudo, acima até da sua própria vida. E é isso que Deus chama a atenção. Quem quer ir morar com Cristo tem que pensar nisso. Amar a Deus acima de tudo. De tudo. Vamos então. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu os seus 10 filhos no único dia. No único dia. O homem, como começa o livro de Jó? Homem reto, temente a Deus e desviava do mal. Esse é Jó. E no único dia esse servo de Deus perde os seus 10 filhos. Qual homem de Deus, qual mulher de Deus que tem Deus presente, que serve ao Senhor, que vai confortar com isso, que vai concordar, que não vai dizer assim: Deus, e aí? Eu perdi meu primogênito, mas eu perdi meu caçula. Eu perdi meus 10 filhos, o que eu amava. Jó, irmãos, ele oferecia sacrifício a Deus pelos filhos e dizia: Senhor, eu não sei se eles pecaram, mas se pecaram, perdoa o pecado deles. Olha o amor que Deus tinha, que Jó tinha pelos seus filhos. Jó amava os filhos de maneira incondicional. Mas no único dia, chega um e diz: seu filho mais velho morreu, seu filho, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o 10º Jó, morreu todos. Você já imaginou a cabeça de um pai e de uma mãe? Acho que agora dá para entender o porquê que a mulher de Jó fala aquilo para ele, né? Para uma mãe perder 10 filhos num dia só. Para nós que conhecemos a história, vamos falar: essa mulher de Jó não tinha fé. Mas e se eu estivesse no lugar dela? E se eu estivesse no lugar de Jó? Esse é o homem que Tiago está comparando com o crente que espera Jesus voltar. Quantas batalhas você vai enfrentar até Jesus voltar? Quantas lutas, quantas enfermidades, quantas percas, quantas pessoas você vai sepultar? Quantos porquês você vai fazer de pergunta? Quantos que vai saírem da sua vida? Pessoas que você ama, coisas que você tem, patrimônio e coisa mais. Quanto que vai sair? Tiago está dizendo assim: olhe para Jó, ele foi perseverante e Deus o abençoou, porque Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Aleluia! Olhe para Jó. Nada te pode, irmão, distanciar do Senhor Jesus Cristo. Nada.
Fique firme. Fique firme, igreja. Está difícil, Jesus está voltando. Já perdeu a saúde. Já perdeu a saúde. Eu fico olhando. Já perdeu os bens. Já os camelos. Morreu. Os bois. Os cabritos. As ovelhas. Morreu tudo, Jó. Jó. Agora sabe quem morreu? Seus filhos. Morreu tudo. Aí Jó. O que é que falta? Eu já perdi minha riqueza. Todo o meu patrimônio. Olha, só para pontuar aqui, irmãos. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Bilionário. Essa semana eu ouvi o nome do homem que vai ser trilionário daqui uns dias. Eu esqueci o nome dele agora. Não vou arriscar falar. Mas vai ser trilionário daqui uns dias. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Oriente. Mais rico. Ele não tinha o SpaceX que vai para Marte. Ele não tinha um carro da Tesla elétrico. Mas ele era muito mais rico que esse cidadão. Muito dinheiro. E perde tudo. Tem pessoas que perdem o emprego. Tem pessoas que perdem centavos, reais, um ou dois, três ou quatro. E fica, eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E é preciso, às vezes até briga. Arruma discussão. Leva no juiz, não sei na onde. E pá, eu quero meu dinheiro. E põe o patrão na justiça. E para o patrão pagar seu direito. Crente com essa atitude, não confia que Deus sustenta, mas fica nessa situação. Não que a lei não ficou aí para a gente usar, ficou para usar sim. É que a gente tem que ter prudência. Eu estou falando daquele que qualquer coisa, meu dinheiro, aquela gana. Aí não congrega, aí não vem para a igreja, aí não quer mais ler a Bíblia, aí já fica com raiva desse, com raiva daquele. O patrão já não presta, o empregado já não presta, o vizinho não vale nada. Tem gente que larga até da família porque perdeu dinheiro. Jó perdeu tudo, os seus bens. Está entendendo, igreja? Agora Jó perde os filhos. Parece que não faltava mais nada. A Bíblia fala que Jó perdeu a saúde. Meu Deus do céu. Jó agora não tem pele. A pele dele está toda esfacelada. Está correndo água. Sangrando. Jó está na cinza. Jogando cinza, cobrindo com o saco ali. Aí Jó fica a palavra cá, não tenho nada. Ele acha um caco de telha. Ele acha um caco de telha. E ele começa a se coçar com aquele caco de telha. A única coisa que sobrou ali para Jó, um caquinho de telha para ele se coçar. Perdeu tudo, menos o caquinho. O caquinho estava lá, para ele se coçar. Veja a situação. Não tem dinheiro, perdeu os filhos e perdeu a saúde. E Tiago fala assim: vocês que estão esperando Jesus voltar, vai vir tribulação na vida de vocês, terríveis, mas olha para Jó, aleluia. Olha para Jó, ele foi perseverante. Ele foi perseverante. Tem hora que a gente é muito melindroso, irmãos. Qualquer coisinha já não quer mais servir a Cristo. Já desiste da vida eterna. Esquece que tem um céu para nós. Esquece. E ele está falando, olha para Jó. O Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Versículo 22 do capítulo 1. Quem dá o testemunho de Jó? Olha só o texto. Jó perdeu tudo. Quando chega no versículo 22, o escritor diz assim: em tudo isto, Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Não pecou e nem culpou a Deus. Ele não chegou para cima do Senhor e: eu sou teu servo, eu faço sacrifício todos os dias, eu vou ao teu templo. Não, ele não pecou. Ou seja, nem na sua mente passou para ele imaginar algo contra Deus. Lembra da mulher dele? Amaldiçoa o teu Deus e... essa era a sentença. Morra. Não tem mais nada, Jó. Eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais. Meu marido perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, agora perdeu a saúde.
Jó, você fez alguma coisa para Deus, amaldiçoa ele, fala alguma coisa contra ele já, e morre e acaba com esse sofrimento. E ele falou, não, você está falando com uma pessoa que não tem juízo, você está falando com uma pessoa que não pensa. O Senhor Deus, Ele me deu, o Senhor Deus, Ele tirou, mas bendito seja o nome dEle, aleluia, aleluia, eu aguardo a vida eterna. Ele chega a dizer assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, bendito seja Deus. Já tem esperança da vida eterna, já tem esperança da vida eterna. Está faltando o que na sua vida aí? Bens, os filhos, a saúde? A palavra de Jó que o Tiago faz referência é, eu sei que meu Redentor vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive, bendito seja o nome do Senhor. A investida de Satanás contra ele, apenas fez com que Jó aproximasse de Deus, e Jó conhecesse mais de Deus. Você já parou para pensar que tudo que aconteceu na vida de Jó, fora para que hoje nós tivéssemos mais conhecimento da misericórdia do Senhor, mais conhecimento do quanto que Ele é bom, do quanto que Ele é bondoso, e de quanto que vale a pena ser perseverante, servi-lo? Vale a pena, vale a pena. O inimigo das nossas vidas continua dizendo para nós assim, ó, o diabo fica aí, por aí, Satanás está por aí. O homem não consegue amar a Deus mais do que o dinheiro. O homem não consegue amar a Deus mais do que sua família. O homem não consegue amar a Deus mais do que a si mesmo. Pulando aqui do dinheiro para a família, uma vez eu lembro que eu fui aconselhar uma mãe, e a mãe estava muito revoltada porque tinha uma outra criança da igreja, um pouquinho maior, que deu umas beliscadas na criança dela. Beliscou, a criança estava chorando. Aí eu fui conversar com ela, falou, pastor, eu sou assim mesmo. Mexa com todo mundo, mas não mexa com meus filhos não, porque eu viro uma onça. Aí o meu conselho para ela foi o seguinte, falei, irmã, o diabo ele já conhece nossos pontos fracos. Ainda você abre a boca desse tanto e ainda fala para ele qual é o seu ponto fraco? Pois é nos teus filhos que ele vai te atentar, porque ele não quer te dar paz. Ele vai perturbar teus filhos, porque ele quer ver você nervosa, brigando, falando palavras que não convêm, com raiva do irmão. Por quê? Porque você já disse para ele que seu ponto fraco é os filhos. Tem gente que o ponto fraco é o dinheiro. Tem gente que o ponto fraco é o sexo oposto. E o inimigo descobre isso. E ele vai colocar as oportunidades. É dinheiro, vai colocar na tua frente que ele quer ver você pecar. É poder, ele vai colocar na tua frente que ele quer ver você pecar. Porque você quer adquirir poder, quer subir aqui em cima. Você quer ser poderoso. É bens, ele vai colocar que ele quer ver você pecar. Ele vai colocar as provocações, as oportunidades. Mas em Jó, nós podemos dizer que Satanás não tem poder na vida do servo de Deus. Porque Jó venceu todas as áreas. Perdeu os bens, perdeu os filhos e perdeu a saúde. Mas em tudo ele não pecou. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso exemplo. Partindo para o finalmente. Eu grifei uns textos que me chamam muita atenção. Amar a Deus mais do que o dinheiro. Pedro fala para Jesus que vamos ganhar nessa vida. Jesus fala, você vai ganhar 100 vezes mais e também a vida eterna. Se você está perdendo alguma coisa por servir a Cristo, você vai ganhar nessa vida muito mais e ainda a vida eterna. Eu tive agora, essa semana passada, aqui em Cosmópolis, e conversando com um jovem que decidiu servir ao Senhor Jesus, ele disse assim, ó, na minha decisão, ele trabalha na área da informática. Ele falou a função dele, eu não me lembro aqui, mas é na área da informática. Ele falou, eu na minha empresa, o meu salário, R$8.000. Na hora que eu falei que ia sair, porque eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, e por isso eu vou sair, porque tinha umas situações lá que não dava para ele como cristão. O patrão falou, olha, até o final do ano eu dobro, eu garanto para você que até o final do ano eu te dou 15 mil de salário. Ele falou, eu já decidi. E abandonou. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? Tudo bem, você vai ganhar bem, mas vai transgredir o mandamento do Senhor. Você vai ganhar bem, mas vai fazer o que não agrada a Deus. E aí? E aí, meu irmão? Então Jesus está dizendo assim, ó, para Pedro, você perdeu tudo, Pedro. Perdeu sua rede, perdeu seus barquinhos, perdeu seu comércio, mas você vai ganhar muito mais nessa vida e ainda vai ganhar a vida eterna.
Você entendeu? Se você perder alguma coisa de bens aqui, por amor a Deus, presta atenção. Não é assim, eu vou largar porque eu quero largar, quero fazer um teste. Não, você foi provado. Foi provado. E você abandonou. Eu não vou transgredir o mandamento do Senhor. Eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. Eu vou largar esse trabalho porque eu quero servir a Deus. E esse trabalho está me atrapalhando. Fique tranquilo que nessa decisão, se é por fé, se é por devoção a Deus, o Senhor te garante 100 vezes mais aqui e te dá a vida eterna. Se é por fé, isso acontece. Mas se não é por fé, você vai sair do trabalho e vai passar necessidade. Fique esperto, tem que ser por fé. É por fé. Um outro detalhe. Romanos 8:31 diz assim: nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada nos separará. Eu quero ler esse texto, que eu não vou explicar ele todo, mas eu gostaria de ler nessa tradução aqui. Romanos 8, versículo 31. Em nome do Senhor. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai ser contra nós se Deus está comigo? Se Deus está comigo, falta comida? Falta vestimenta? Falta água para beber? Não. Se Deus está comigo, não falta nada. Aquele que não poupou o seu filho, mas se o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele dá de graça todas as coisas. Salmo 127 diz assim: quando o justo dorme, o Senhor sustenta. Amém? Olha aí, quando o justo dorme, o Senhor sustenta. Vamos lá. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que pode dizer que você não vai ser próspero? Quem que pode dizer que você vai perder a vida eterna? Quem pode te acusar? É Deus que nos justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aleluia! Deus intercede por você, irmão. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. O salmista diz assim, ó: os olhos do Senhor estão procurando quem? Os fiéis da terra. Tem fiéis para todo canto aí. Está fiel no trabalho, na escola, em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, aonde tiver, está fiel. Deus está cuidando de você. Ele continua dizendo: quem é que levanta acusações? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição? Ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Paulo chegou no limite aqui. Daria para colocar mais alguma coisa? Eu confesso que eu não encontro, mas Paulo vai falar. Olha só. Será que a tribulação me separa de Cristo? Será que a angústia ou a perseguição? Será que a fome me separa do Senhor? Será que a falta de vestimento, o perigo, ou a espada, ou caso a morte, vai me separar de Cristo? É isso que ele está dizendo. Nesse momento, Paulo está sabendo da sentença dele. Paulo está ciente. Ele fala assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinado ao matadouro. Sabe aquela ovelhinha que quando nasce, o dono dela fala assim, ó: cuida dessa ovelha, porque quando ela tiver com 1 ano, eu vou sacrificar ela para o Senhor. Paulo está dizendo assim: nós somos assim. Nós já somos uma ovelha que o destino é matadouro. Pronto, todos os dias nós já estamos com destino, estamos caminhando para lá. Estamos caminhando para lá. Mas isso nos separa do amor de Cristo? É o que ele pergunta. Que tribulação que vai me separar? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Diante de tudo isso, nós somos vencedores, por Cristo que nos amou. Pois estou convencido, olha igreja, que maravilha, ó. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada me separa, nada me separa. Essa tem que ser a nossa fé.
Essa tem que ser a nossa fé. Tem hora que, às vezes, um tropeção aqui, uma pessoa aqui, outra acolá, consegue me fazer distanciar do Senhor. Infelizmente, tem hora que consegue. Mas o Senhor Jesus está falando assim, ó, se você ficar comigo, nada te separa. Nada te separa, nada vai te separar. E é o que a gente está lendo nesta noite aqui. Nada nos separa do amor de Cristo. Nenhuma tribulação me faz esquecer da vida eterna. Nada. Vamos à frente. Ele diz o seguinte: Ele se entregou por nós. E Paulo fala assim: então, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. O cristão vive pela fé. Lembra de Romanos 1,17? O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Nesse mundo, irmãos, nem sempre teremos tudo o que queremos, mas Deus não deixará faltar o que precisamos. Na tua mesa não vai faltar o que você precisa. Seja fiel ao Senhor, Ele cuida de você, meu querido. Ele está cuidando da tua vida, irmão. Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando de você. Seja fiel a Ele. O que precisa, fique tranquilo, o Senhor vai te dar. Olha o que diz o texto sagrado: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E aqui entra, a gente está superior à nossa vida, ou seja, o inimigo às vezes quer mostrar que a nossa vida tem grande valor aqui nesse mundo e oferece muitas coisas boas. Um jovem missionário essa semana disse assim: o inimigo às vezes proporciona muitas coisas boas para você durante o dia, fantasiosas, e para você se ocupar e esquecer que Jesus está voltando. Tem pessoas que estão ignorando pandemia, ignorando guerra, ignorando enfermidade, ignorando problemas, guerra entre famílias, irmãos, irmãs, pais, mães, está ignorando. Não, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Será que não é nada? Será que não é Cristo mostrando? Olha, são sinais. São sinais, olha as placas, são sinais, eu estou voltando. Ele chega a dizer assim: quando você vê a figueira apresentando aí as suas flores, fique esperto, já viu o fruto. E está aí, irmãos, o mundo todo está mostrando aqui e acolá. É um terremoto, é um maremoto, é um vulcão, é guerra, são as famílias, são as nações, o povo não se entende. Irmãos discutindo se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, brigando, sai do grupo porque brigou. Quem eu torço para esse, torço para aquele. Uma guerra. Será que isso tudo nos está mostrando que Jesus está voltando? Então ele diz assim: olha, renuncia a si mesmo, renuncia às suas vontades, renuncia aos seus caprichos, toma a tua cruz, assuma o teu compromisso e siga-me. É para seguir a Ele, bendito seja Deus. Para seguir a Ele. É o que diz o texto. E aí ele fala assim para aqueles que acham que o dinheiro é tudo: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor, tudo está na mão dele. Então vamos lá. O inimigo, ele quer dizer que a minha família é maior que meu Deus. Eu digo para ele que não, que meu Deus é maior que minha família, ele cuida da minha família. Ele quer dizer que meus bens é maior que meu Deus. Vou dizer para ele que do Senhor são todas as coisas. Ele quer falar que a minha vida é mais importante. Eu vou falar que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um homem sincero, reto, temia a Deus, desviava-se do mal. Perdeu seus bens, filhos, saúde e apoio da mulher e apoio de seus amigos. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Assim, meus irmãos, eu concluo dizendo assim, ó: Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus honrou ele. Deus honrou a Jó. Naquela angústia, quando Jó não podia conhecer os porquês de Deus, Jó conheceu o caráter de Deus. Você já imaginou que alguma luta que você está passando é Deus querendo que você tenha mais intimidade com Ele? Olha, pensa comigo, você passa por uma luta terrível e você fala com Deus, fica falando com Ele. De repente a resposta vem, você não fica mais íntimo do Senhor? Você fica mais íntimo dEle. Você tem certeza que agora o que você falar, você fala: eu tenho um Deus que me ouve.
Eu clamei, ele me respondeu. Eu vou falar com ele de novo. Você se aproxima dele. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Ele passou a conhecer mais o caráter de Deus. A maior bênção que Jó recebeu não foi a saúde e nem a riqueza, mas foi o conhecimento profundo de Deus. Ele conheceu a Deus de uma maneira agora que não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu fiquei feliz demais um dia que aconteceu um milagre na minha frente assim, de uma oração que meu pai fez. Eu achei assim um negócio espetacular. Eu estava com ele trabalhando na construção para fazer um lugar para que as galinhas dormissem, um galinheiro. E começou a chover, ele falou, vamos terminar debaixo da chuva mesmo. Mas naquele momento eu já estava sentindo uma formigação, acho que é o nome disso, nas minhas mãos, nas duas. Da munheca para pôr dos dedos, estava incomodando. E eu esfregava na perna, eu esfregava na madeira, eu pegava a madeira para carregar e ia carregando a madeira, esfregando a mão. E começou a sair a pele da mão. E aquilo me incomodando, e eu coçava, aquilo agoniado. E ele, o que foi? Eu falei, pai, minha mão, minhas duas mãos, está horrível, está uma coceira, está um formigamento, eu não aguento. E aí ele viu, quando eu peguei a lima de lixar enxada, eu comecei a esfregar na mão, assim, ó, aquele negócio agoniante, ele viu aquilo. Ele olhou para mim e falou, estende a mão. Aí eu estendi a mão assim para ele, pegou na palma da minha mão, e olhou assim, e disse, em nome de Jesus, sai! Eu continuei trabalhando. Sumiu, desapareceu. Na hora. Agora você acha, como é que ficou a minha vida diante do Senhor? Eu distanciei dele ou aproximei dele? É isso, irmãos. Quando você tem uma experiência com Cristo, você aproxima dele. E Jó teve essa experiência. E Deus está proporcionando nessa adversidade que você está passando, que você tenha uma experiência com ele. Bendito seja Deus. Ele quer fazer-se conhecer na tua vida. Bendito seja o Senhor. Não murmure da luta. Fique firme. Deus há de se revelar na tua luta. Aleluia. Aleluia. Deus vai se revelar na tua vida. Porque Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar. Ele é o Deus presente. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Como o agricultor que planta e espera a colheita, como o profeta que testemunhou esperando o cumprimento, como Jó que testemunhou na sua confiança, nós precisamos aguardar a vinda de Jesus com a mesma paciência de Jó diante das aflições e diante das percas. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos permitiu fazer essa reflexão hoje aqui, dentro desse versículo, dentro dessa carta, dentro do livro de Tiago, capítulo 5, e versículo de número 11. Deus nos deu essa alegria, porque Ele deseja nos encorajar, para que nós sejamos pacientes em tempos de prova. Em tempos de provas, sejamos pacientes. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jó, devemos continuar confiando, esperando para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós. Que Ele complete seu amoroso propósito em nosso sofrimento. Confirme o propósito que nós conhecemos mais a Ele. O conhecemos profundamente. Com esses exemplos de Jó, eu digo para você, não importa o que você passar nessa caminhada cristã, fique firme. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus te ama. Ele quer te levar para o céu. Ele quer tirar você desse mundo de pecado, desse mundo de aflição. Ele te ama tanto que Ele quer você do lado dele. E Ele diz assim, onde eu estiver, você vai estar também. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, se coloque em pé, no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos